Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Senado pode aprovar a atualização da tabela de enquadramento da categoria de microempresa e empresa de pequeno porte. Um projeto de lei nesse sentido está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta também autoriza o pagamento de ICMS e de ISS dentro do Simples. Aqui comigo no estúdio está o senador Irajá, do PSD do Tocantins, que é o relator dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença. Obrigado, Carla, pelo convite. Senador, explica para a gente quais são os valores de enquadramento atual de microempresa e empresa de pequeno porte, qual é a mudança pretendida e quais os benefícios vão trazer para o setor. Bom, Carla, primeiro é importante nós destacarmos que as empresas que são optantes pelo Simples Nacional são quase 6,5 milhões de empresas. Isso representa praticamente 99% dos estabelecimentos comerciais, por exemplo, de todo o Brasil. Isso é muito significativo. Esses mesmos estabelecimentos são responsáveis por gerarem mais de 16 milhões de empregos diretos e indiretos no país. Portanto, é um assunto extremamente importante e relevante. No entanto, desde 2018, onde nós estabelecemos um teto de R$ 4.800.000 para as empresas optantes pelo Simples, ou seja, as empresas podem faturar até esse limite anual, já está defasado. Nós estamos já no ano de 2025, já se passaram 7 anos. Se você pegar a inflação pelo IPCA nesse período dos 7 anos, nós estamos falando aí de uma correção da ordem de 33% nesse mesmo período. No entanto, o meu parecer apresentado ainda no ano passado prevê um reajuste desse teto de R$ 4.800.000 por ano para apenas R$ 5.700.000. E isso só representa uma correção de 19%, ou seja, está defasado em relação ao que corrigiu a própria inflação. E por que isso é importante? Porque os custos das empresas ao longo desse período aumentaram, né? A inflação ela reflete isso. Assim como também o faturamento das empresas mudaram ao longo desses 7 anos de existência. Portanto, é uma questão de corrigir uma injustiça, né? Se os custos aumentaram e o próprio faturamento em função da inflação aumentou, nada mais justo e defensável que a gente possa fazer também uma justiça à correção desse teto de 4,8 para 5.700.000, justamente para não prejudicar esses empregos gerados no país e muito menos gerar uma recessão, porque são empresas da ordem de 6,5 milhões de empresas hoje trabalhando e gerando riquezas ao país. A não atualização na tabela desse limite, né, de faturamento nesses anos fez com que algumas empresas deixassem de pertencer a esse quadro, essa categoria de microempresa e empresa de pequeno porte? Exatamente. Milhares de empresas deixaram de ser optante do Super Simples, que é um regime extremamente simplificado, né, desburocratizado, de custos menores, inclusive contábeis, e infelizmente eles foram obrigados a migrar para o outro regime, que é de lucro real e presumido, que requer uma cobrança tributária muito mais elevada, né, uma carga tributária muito mais alta, e isso inibe o crescimento, o investimento e a geração de emprego e renda. Senador, quais são os impactos, então, assim, além do setor de pequenas e microempresas, para a economia local, para o desenvolvimento regional de uma proposta dessa? Então, quando a gente inibe a geração de empregos e as empresas do Super Simples, elas respondem hoje por quase 52% dos empregos gerados no setor privado de todo o país, para você ter uma ideia, Carla. Na verdade, nós vamos estar desestimulando essas empresas a continuarem funcionando, né? Lembrando que, geralmente, as empresas, elas, nos 2 primeiros anos, elas sofrem uma dificuldade enorme de manter as portas abertas, né? Gerar emprego, renda, pagar os seus impostos, as suas obrigações, os seus fornecedores, né? E ainda estar crescendo a sua atividade. Então, é um papel do poder público estimular essas empresas a continuarem funcionando. Então, se a gente cria algum obstáculo, alguma dificuldade, e esse reajuste da tabela do teto do Super Simples é um grande dificultador, né, um grande inibidor de desenvolvimento dessas empresas, fatalmente nós vamos estar condenando algumas empresas e a sua vida. Senador, o governo ficou de enviar aqui para o Congresso a reforma tributária da renda, né? E ela deve trazer regras aí, não só para o lucro das empresas, mas também para os dividendos. Isso também deve afetar diretamente o setor do Simples Nacional. Uma mudança agora pode ser atrapalhada no futuro por uma reforma uma reforma tributária da renda?
Olha, é importante a gente esclarecer aos nossos espectadores que a reforma tributária ela não alcança o Supersimples Nacional, né? Isso está preservado na reforma tributária, é direito adquirido e não vai absolutamente mudar em nada. Agora, nós vamos passar por um período de transição da reforma tributária até 2032, né? De adaptação, né? De algumas empresas de impostos são cumulativos, que passarão a ser unificados, mas isso requer ainda uma adaptação do próprio setor privado. O fato é que, na minha opinião, na minha modesta opinião, essa reforma ela vai, ao fim e ao cabo, simplificar esse arcabouço, né, tributário que o Brasil, infelizmente, tem até hoje e que inibe o desenvolvimento, a criação de emprego, renda, inclusive a criação de novas empresas, né, e estimular principalmente os jovens que se formam a se tornarem empreendedores e vão, com certeza, criar um ambiente muito mais saudável, né, onde as empresas brasileiras serão mais competitivas, inclusive com concorrentes internacionais, né, como exemplo, só para exemplificar aqui, as fintechs, né, que são empresas de tecnologia e informação e que concorrem em igualdade de condições com empresas que estão instaladas em outros países, como a China, os Estados Unidos ou a própria Europa. Então, se a gente não tem um regime tributário que seja simplificado, competitivo, essa empresa deixará de ser eficiente e certamente perderá mercado. Senador, a atualização dessa tabela, desse enquadramento aí do teto, vai gerar um alívio tributário para algumas empresas, né, que estão nessa defasagem. Isso pode comprometer os caixas aí do governo? Existe esse impacto? Eu acredito que é o contrário, porque o que tem de empresas hoje na informalidade, né, que deixam de recolher impostos, que só negam, inclusive, em função da alta carga, eles passarão a ter um ambiente muito mais saudável, né, para que eles possam optar pelo mercado formal, sair da informalidade e vir para o mercado formal. Isso só será possível se a gente oferecer um ambiente realmente de impostos que sejam pagáveis, né? Não adianta você inventar uma alíquota altíssima, como vai ser agora da reforma tributária, né, que é o IVA, que as pessoas simplesmente optem por funcionar na informalidade. Né? Esse é o objetivo, é que realmente a gente traga as pessoas para a formalidade, para gerar emprego, renda e impostos. Né? E eu acredito que o Simples Nacional foi uma grande sacada do governo na época em criar esse novo ambiente para que as empresas deixassem de sonegar e passassem a recolher impostos, mas que fossem compatíveis com a realidade. Queria que você explicasse para a gente essa parte da proposta que prevê o pagamento do ICMS e do ISS dentro do Simples Nacional. O que muda? Qual é o benefício que isso traz? O que foi proposto, e aqui eu queria também ressaltar, enaltecer a iniciativa do ex-senador Jorginho Mello, agora governador de Santa Catarina, que é o autor desse projeto, e eu tive a honra de ter a indicação da relatoria dessa matéria. Originalmente a proposta era você elevar esse teto do ICMS, que é o Imposto Estadual sobre Produtos e Mercadorias, para 3,6 milhões de reais para aqueles estados que tenham menos de 1%, que representem menos de 1% do PIB. Os estados que são mais ricos, né? E assim o indicador é o PIB, que tem o PIB superior a 1%, aí esse teto passaria a ser da ordem de 1.800.000. Ele quis ali criar uma flexibilidade. Com a discussão, né, na Comissão de Assuntos Econômicos que nós tivemos no ano passado, que inclusive aprovamos esse projeto, ele chegou aí a plenário e agora retornou novamente à CAI. Nós entendemos que era muito mais factível nós elevarmos o teto geral do enquadramento do Supersimples, como eu disse, é atualmente de 4,8%, para 5,7%, abaixo do que foi a inflação nesse mesmo período. Assim a gente faria uma correção uniforme, né, para estados mais pobres, estados mais ricos, né, de forma equilibrada e independente. O senhor falou que o projeto veio ao plenário e voltou para a CAI. Houve aí uma questão da Receita, da Procuradoria da Fazenda, não foi? Explica para a gente qual foi essa emenda que foi apresentada. Foi apresentada algumas emendas no sentido de definir de quem seria a atribuição no caso da repactuação de débitos tributários. Se seria uma atribuição exclusivamente da Receita Federal ou se seria dividida essa atribuição com a PGFN, né, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E ali se tornou, na verdade, um grande impasse. De modo que nós entendemos que era preferível e era muito mais equilibrado nós retirarmos esse aspecto da discussão
e nos centrarmos ao ponto principal do projeto, que era exatamente essa definição do teto do limite do super simples. Então a matéria agora está na CAI. Votada lá, ela volta para o plenário ou vai direto para a Câmara? Então, vai depender agora da distribuição. Imagino que, votado no plenário, votado na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, esse projeto esteja maduro para poder ser discutido e votado no plenário. Tá certo, senador. Agradeço muito a sua participação e seus esclarecimentos. Muito obrigado, cara.